Você sabe qual é o poder de uma boa história para uma comunicação de sucesso? Você tem noção de como uma história ela tem a capacidade de entrar no coração das pessoas, de facilitar a compreensão, de fazer com que a mensagem seja passada e assimilada de uma forma muito mais simples? Pois é, hoje eu vim aqui ao coração da Floresta Negra, no sul da Alemanha, no meio de um lago chamado Mummelsee. Essa floresta que inspirou os irmãos Grimm a escrever alguns dos contos de fadas mais emblemáticos de todos os tempos. João e Maria, Branca de Neve, os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho. Esses personagens, essas histórias foram inspiradas nessa floresta. Ela é chamada Floresta Negra porque bate pouco sol, porque são muitos pinheiros. E essas histórias, elas tiveram um papel muito importante naquela época. Os lobos realmente eram uma ameaça para a Europa. Os lobos famintos, eles sozinhos, eles não eram perigosos, mas quando eles se uniam em alcateia, eles atacavam as pessoas porque estavam famintos e eram realmente perigosos. Então, desde criança, as crianças precisavam entender os perigos da floresta para poder conviver, para poder sobreviver. E os contos de fadas tiveram esse papel educativo muito importante de fazer com que as crianças já crescessem entendendo os perigos da floresta por uma questão de sobrevivência. Talvez hoje possamos não entender muito o que significam aqueles personagens, aqueles símbolos, mas é porque eles tinham um contexto. É como acontece, por exemplo, também nos livros da Bíblia. As parábolas são histórias e todas as histórias contadas ali, elas têm um contexto. Elas faziam sentido para aquela época e hoje são adaptadas para a realidade. Então as histórias, elas têm um poder impressionante de educar, de informar, de fazer com que as pessoas se interessem mais pela sua comunicação, facilita também a sua forma de falar, de contar. E para uma história realmente cumprir o seu papel na comunicação, para um storytelling realmente funcionar, existem algumas características. Por exemplo, se essa história for verdadeira, ela realmente vai facilitar bastante a conexão das pessoas. Mas se for uma história, porque tem a história com H e a e-história, mas se for uma história, por exemplo, como os contos de fadas, elas refletiam, elas eram uma metáfora de uma realidade. Por isso faziam tanto sentido. Vou sentar aqui para explicar melhor. Por isso faziam tanto sentido para as pessoas. Então uma história, para ela ter sucesso, ela precisa ter detalhes. Você não pode falar simplesmente aconteceu um dia. Não. Tenta contar um dia, muitos anos atrás, em tal lugar. Conte os detalhes. Por exemplo, era uma floresta encantada, que existiam árvores muito altas, muito escura, era um local escuro, habitado por muitos lobos. Existia uma menina que tinha um chapéu que era vermelho. Reparem que tem todos os detalhes. Se você quer usar a história a seu favor, use detalhes. Isso é muito importante. Outra coisa, use emoção. Sempre que uma história tem emoção, ela realmente facilita mais a compreensão das pessoas. Outro detalhe importante para um bom storytelling é que, ao contá-lo, ele tem que estar ligado, conectado a um contexto realmente. Ela não pode ser contada simplesmente porque você quis. Ah, eu estou no meio de uma palestra, vou contar uma história. Não, essa história tem que ter ligação com o assunto, com o tema que você está apresentando, para poder fazer sentido. As pessoas realmente entendem muito melhor uma apresentação, uma mensagem, uma informação quando tem uma história, quando tem personagens. Então, capriche nas histórias quando você for fazer uma apresentação. Quanto mais verdadeiras, quanto mais reais, quanto mais conectadas com a realidade, quanto mais elas tiverem detalhes, quanto mais elas mexerem com os 5 sentidos das pessoas. Por exemplo, o João e Maria tinham o cheiro da comida, né? Tinha o cheiro do chocolate. Então, quanto mais você mexer com os 5 sentidos, mais fácil das pessoas assimilarem. Quanto mais você contar detalhes, mais fácil delas visualizarem. E quanto mais você conectar ao tema, ao objetivo da sua apresentação, mais sucesso também a sua história vai ter e a sua apresentação também vai ter. Geralmente, as apresentações muito bem-sucedidas, as apresentações memoráveis, têm ótimas histórias contadas. Então, comece a se habituar a contar histórias. Não histórias sobre você, mas histórias em que o seu interlocutor se veja nelas. Histórias que possam educar, histórias que possam detalhar a mensagem que você quer passar ou ilustrar melhor.
nada como uma boa história para ilustrar, para ser um exemplo de algo que nós queremos explicar ou informar. E até as crianças podem estar, que são muito dispersas, se concentram quando se conta uma história. Até o maior contador de histórias do mundo foi Jesus, com as parábolas. Ele educava, ele contava o evangelho contando histórias. Então nós, seres humanos, parece que nós fomos programados para gostarmos de história. Se nas suas apresentações, nas suas falas, nos seus diálogos, você nunca usa histórias, comece a pensar nisso, porque você está perdendo uma grande chance de ter muito sucesso na sua comunicação através desse recurso poderoso que são as histórias. Mas lembre-se, o importante não é contar a história, por mais que a história seja sobre você, o importante é que o seu interlocutor se veja nela. Então conte histórias em que o seu locutor se reconheça. As histórias não são para te vangloriar, as histórias não são para te exaltar, as histórias são para o seu locutor entender. Porque comunicação nada mais é do que um processo de levar uma informação, de educar. Então, use a favor do seu interlocutor. Espero que tenham gostado desse recurso de storytelling, dessa paisagem linda que é da Floresta Negra. Olha, vou dar uma voltinha aqui. Tem até uma sereia ali, ó, que é um outro personagem também, não é? Então, aproveitem o recurso do storytelling para reforçar as suas apresentações. Eu vejo você. Um abraço da Valéria Guiar, especialista em comunicação. Ensino você a falar com autoconfiança e a fazer apresentações de sucesso. Tchau, tchau.